Olá, fique com a gente a partir de agora aqui no Sebrae Desafia, a competição que está testando os conhecimentos dos empresários em gestão de negócios. Tem prova, tensão, troca de experiências e muito aprendizado. Vamos só relembrar um pouco? Bom, o jogo começou com 8 empresários representando cada gerência regional do Sebrae. No episódio passado, tivemos a primeira prova sobre área comercial e um participante foi eliminado. Quem saiu da competição foi a Márcia Giacomossi, empresária da região de Foz do Itajaí. Ela é dona da Duda Maria Perfumaria em São João Batista. Para mim foi um aprendizado. Só o fato de estar aqui, eu estou muito feliz em conhecê-los, em amizades, em aprendizados. Então, obrigada. E a todos vocês eu deixo aí um beijo. Márcia e Michele, mais uma vez, obrigada, por participarem do Sebrae Desafio. Um grande abraço para vocês. E nós, então, seguimos a competição e vamos falar com os nossos participantes. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Bom. Tudo certo aqui. E aí eu quero saber de vocês, Como é que foi a segunda prova dessa super competição? Dede, me conta. Então, foi bem desafiadora, porque por mais que a gente tenha um controle, certo, das finanças, é uma área que na empresa a gente terceiriza. Então, alguns nomes técnicos, eles pegaram muito, geraram bastante dúvida. Como a Dede falou, não é uma área que a gente atua diretamente, mas alguma coisa a gente já tem visto dessas siglas. Eu achei a prova bastante criteriosa, mas me senti um pouco mais tranquila em responder do que a primeira etapa, Então, como o pessoal falou, ela é bem desafiadora, Por mais que a gente vê as siglas dentro da empresa ali como gestor, tem nos relatórios, mas é uma coisa que a gente está no dia a dia fazendo, Então a gente vê o resultado, só as planilhas, mas não sabe como o processo para chegar até ali. Então ela mexeu um pouco com o raciocínio, Teve que dar uma pensada ali e ainda está na dúvida do qual foi o resultado, Vamos ver. E Cleiton, quero saber de você. Você que foi o destaque aí da primeira rodada, Ficou com a melhor pontuação na primeira prova. E nessa segunda dinâmica, como você foi? A gente bateu um pouco de cabeça aqui, mas estamos confiantes. Vamos aguardar o resultado. Estava bem desafiadora, estava bem difícil, mas a minha dupla, ela é da área de contábeis, então eu contei com a ajuda dele. Pois é, foi uma prova bem difícil, espero que a gente tenha ido bem, Mas a gente convive com os números todo dia, mas é muito, muito difícil, As questões eram bem dinâmicas mesmo, Então vamos ver como é que foi aí. Eu me senti um pouquinho melhor nessa prova do que na primeira, porque era um pouco do que eu vejo no meu dia a dia. Era uma prova que tinha uma ligação um pouco mais com a minha área, então eu me senti um pouco mais confiante nessa prova do que na primeira. Maravilha, então. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá, pessoal? A segunda prova foi sobre uma das áreas mais importantes da empresa, o setor financeiro. Dessa vez não teve empate, mas teve nervosismo, tensão, divergências. Veja como nossos participantes se saíram no teste. Todos apostos nas salas do Sebrae em todas as regiões do estado, conectados com o Igor Dude, que comanda a dinâmica, começa o desafio. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio, no qual nós teremos aqui a nossa segunda grande prova do Sebrae Desafia. Nesse segundo episódio nós vamos falar do quê? De finanças. Os empresários recebem um case e a partir dele precisam resolver a prova. Nós vamos resumir esse case aqui para vocês. Finanças é o tema da prova. O Sandro tem uma empresa de massas congeladas. Foca na variedade e qualidade dos produtos que oferece aos clientes. Porém, mesmo com metas estabelecidas, o empresário está com um sério problema. As contas no final do mês estão fechando no limite. Ele contratou uma consultoria do Sebrae para desvendar o que está acontecendo na fábrica de massas. A primeira pergunta é: a
consultoria descobriu que o empreendedor tem dificuldade em usar o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, e o fluxo de caixa como ferramentas de gestão. Assim, uma das primeiras implementações foi: A. Utilizar o DRE para conferir se o negócio está lucrativo dentro de um período determinado. B. Utilizar o fluxo de caixa para conferir se o negócio está lucrativo dentro de um período determinado. C. Utilizar o DRE para saber o quanto de capital de giro o negócio tem gerado a curto prazo. Letra D. Utilizar o DRE para uma conciliação bancária. A dupla Jimmy e Luan responde rapidamente. Letra A. Essa aqui é uma das coisas que eu estudei, cara. Camila e Rodrigo tentam chegar a um consenso. Eu acho que é aquela ali com relação a fluxo, porque o DRE só pode ter quando tu tem um demonstrativo de resultado do exercício. Tu precisa faturar pelo menos um ano, 6 meses para ter o demonstrativo. Para mim, pode colocar na D ali, que a minha opinião seria essa. Bom, como tu falou que pode colocar na D, então eu vou colocar, né? Eu assumo a responsabilidade, pode colocar. Alternativa D. D de dado. O fluxo de caixa não determina o lucro. Eu acho que é isso. Utilizar o DRE para conferir se o negócio está lucrativo dentro de um determinado período. Nelson e Maria Eduarda divergem de opinião. Eu vou utilizar o DRE para saber o quanto de capital de giro o negócio tem. Mas o problema dele não é capital de giro. Eu acho que é letra A, porque ele não está tendo lucro. Vamos letra A segunda questão diz o seguinte: a consultoria também apontou que alguns produtos tinham uma margem líquida maior que outros, muito devido ao custo dos ingredientes e do tempo de preparo. Para aprimorar esse processo, o que o Sandro fez? Letra A. Adotou a ficha técnica do produto, tendo a precificação baseada no detalhamento técnico e no orçamento realizado dos insumos e da operação. Letra B. Fez contínuas substituições inteligentes dos insumos. C. Focou no giro de estoque para evitar desperdício de insumos por vencimento. Letra D. Aplicou uma análise de custos e margem líquida de cada produto do portfólio, dando mais enfoque comercial às de melhor margem e retirando os de menor margem. Essa D aí faz sentido. Sim. A terceira não. Nós temos a nossa ficha técnica, temos o custo da matéria-prima, precificamos o nosso custo fixo variável e temos o nosso markup para margem de lucro. Mão no queixo, na boca, mexe na caneta, toma água, coça a barba. À medida que a prova avança, o nervosismo entre as duplas aumenta. Eu acho que é a letra B. Letra B? Então vamos na letra B. Eu acho que é A. Tu acha ou tem certeza? Eu tenho certeza agora. A dupla Dede e Diane quase acerta. Usou para melhorar o custeio uma ficha técnica do produto, tendo a precificação baseada no detalhamento técnico e no orçamento realizado nos insumos e da operação. O que ele fez para aprimorar e fez isso? Ele não fez substituições inteligentes de insumos. Não, porque aí iria diminuir, eu acho que a qualidade do produto. Mas elas discutem, trocam ideias e mudam de opinião. É uma coisa que te custa mais, que come mais dinheiro do que te rende. Então, saca fora. É a D? Jimmy e Luan também ficam cheios de dúvidas. Entre a D e a A, cara, essa aqui é difícil. A terceira questão quer saber dos empresários o seguinte: Sandro adotou práticas de gestão financeira, as quais aprimoraram sua tomada de decisão e deixaram a gestão do negócio mais fluida e previsível. Que práticas foram? A. Controle de custos e contas a pagar, controle de receitas e contas a receber e DRE. B. Fluxo de caixa, balanço patrimonial e LGPD. C. DRE, fluxo de caixa e ERP. D. Balanço patrimonial, ERP e CRM. Os times Nelson e Maria Eduarda e Jimmy e Luan resolvem a questão rapidamente. Eu ficaria com A letra A, né? a letra A. Adotou-se para melhorar o custeio a ficha técnica de produto, tendo a precificação. Fazer a precificação de preço é muito importante isso aí. É essa daqui mesmo. Essa foi rápida. Nós escolhemos a alternativa A,
que é controle de custos e contas a pagar, controle de receitas e contas a receber e DRE. Letra C, DRE, fluxo de caixa e RP. Está certo disso? Sim! Camila e Rodrigo quase acertam a questão. Eu acho que seria a minha opinião. Balanço, controle de receitas e contas a receber não é a mesma coisa? Aí que tá. Não, controle de receita, tu tem o controle do que vai entrar. E contas a receber... É a mesma coisa, então acho que isso aí é uma pegadinha. Eu acho que é a C, então. É essa aqui, ó, é a C. A primeira aqui, se fosse resumir, seria fluxo de caixa DRE, né? A segunda está falando fluxo de caixa, balanço e RGPD. O RGPD é que cai totalmente fora. Para mim é A. A gente escolheu a letra A por entender que é importante ter o controle de contas a pagar, contas a receber, receitas futuras para previsionar um futuro para a empresa nos próximos meses. Eles quebraram, né, a cabeça aí para resolver a prova, não foi fácil não. E agora vamos falar então com o Igor Drude, consultor de inovação do Sebrae. Oi Igor, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi Rafa, tudo ótimo, obrigado. Que prova foi essa última que eles fizeram, hein? Aí é que eu te pergunto, e como é que foram os nossos participantes nessa segunda dinâmica? Foram muito bem. Comparando com a primeira prova, eles tiveram pontuações maiores a nível de um deles praticamente gabaritar, tá? Fez pontuação máxima nas 3 perguntas principais. Os 3 empreendedores que mais pontuaram aqui dentro praticamente acertaram todas as perguntas. Então a gente está aqui com um movimento bem disputado nessa edição. Show de bola. A gente já volta a conversar. Vamos deixá-los aí na expectativa para saber quem é que foi o grande destaque dessa dinâmica aí. A gente já volta, Igor. E durante as gravações, nós perguntamos para os empresários como é que está a empresa deles na área financeira. E todos afirmaram que os negócios vão muito bem, estão saudáveis. Coisa boa, né? E agora eu quero saber de vocês, nossos participantes, né? O que é mais desafiador para cada um de vocês nessa área de finanças? Começamos com você, Jimmy. Bom, para mim a parte de controle de processos, para que a gente consiga estar sempre analisando exatamente o que precisa na parte de finanças, sem perder nenhum ponto ou sem perder nenhuma informação também. Para nós, é mais desafiador manter um fluxo de caixa saudável. A gente dá um gás ali nas vendas. Temos que daí buscar estratégias para aumentar aqui as nossas vendas e gerar caixa. A gente consegue administrar isso de forma tranquila, né? Lógico que as dificuldades sempre existem, né? Dependendo das épocas do ano, a gente tem uma baixa nas vendas, então a gente tem que estar sempre atento a isso. Para a gente, assim, é o mais complicado, digamos assim, é conseguir entender e realmente equilibrar, né? A parte contábil, a parte de fluxo de caixa. O fluxo de caixa para nós é desafiador, junto com o ponto de equilíbrio da empresa e também a precificação do nosso produto. Como vai muita matéria-prima, muita diversidade de material, ele fica bem difícil assim você precificar o produto, né? Para ter uma margem de lucro que vai te dar retorno. Para a gente que trabalha com prestação de serviços, manter sempre um equilíbrio ali na cobrança, né, nos recebíveis. Porque muitas vezes a gente trabalha com algumas taxas garantidas e aí a gente tem que manter a adimplência do cliente para poder fazer esse repasse. Senão isso acaba saindo do caixa da empresa, né? Então, quando sobe muito a inadimplência e começa a sair muito do caixa da empresa, é um mês que a gente não considera, apesar de ter batido alguma meta, ter alugado os mesmos números de imóveis, né, do mês solicitado, para a gente não é tão saudável, porque demorou mais para entrar esse recurso no nosso caixa. E você, Vinícius, lá na Eletriza Brasil, como é que funciona? Quais são os teus maiores desafios no dia a dia nesse setor tão vital para a empresa que é a área de finanças? Então, como já foi comentado antes aqui, né, acho que o fluxo de caixa positivo é interessante para a saúde financeira da empresa, né? E questão de custo, tanto fixo quanto variável, né? E no setor de serviço a gente tem um custo fixo muito alto, então qualquer coisa que seja comprada fora do planejamento pode vir a prejudicar a financeira da empresa já. Obrigada, pessoal. A gente já volta a falar. O consultor do Sebrae, Anderson Cunha, dá as dicas sobre esse setor vital para a empresa. O que é a prioridade nessa área financeira? Olha só. É muito importante para que o empreendedor tenha sucesso na sua gestão que ele conheça os siglas, conheça os termos técnicos utilizados no meio da gestão financeira,
Mas além de simplesmente conhecer o significado, como por exemplo a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ERP, em termos de sistema gerencial para tomada de decisão, que ele também entenda um pouco da ferramenta em si, da sua aplicabilidade. Conhecimento liberta. A empresa de pequeno porte deve priorizar a gestão do seu capital de giro como estratégia para dar continuidade ao fluxo de caixa da sua empresa, já prevendo eventuais pandemias e outras eventualidades, e também focar-se na questão do seu lucro. A empresa muitas vezes se preocupa em estar elaborando técnicas para vender mais, captar mais clientes, e não necessariamente vender mais significa que ela terá mais lucratividade ou então que conseguirá gerar mais riqueza para a sua própria empresa. Então, antes de mais nada, concentre-se no porquê da sua existência, qual é o propósito da sua entrega, e financeiro, galera, é consequência, não é causa de sucesso. Mas o empresário não precisa dominar tecnicamente todos os conhecimentos. Ele deve ter o conhecimento necessário para tomar a decisão. Agora, a elaboração das ferramentas, a estrutura delas, aconselho sim a encontrar um consultor e a estreitar, adiantar o caminho, que é justamente a curva do conhecimento. Muito obrigada pelas dicas, Anderson, bastante importantes para os nossos participantes. E é claro, para quem está em casa, né, é empresário ou planeja ter o próprio negócio. E agora eu vou voltar a falar com o Igor. Quero saber, né, quem é o grande destaque dessa prova na área de finanças. Quem é que foi melhor na prova? Nelson, parabéns. Nessa prova você gabaritou, pontuou maximamente nas 3 perguntas. Olha, é muito bom. Para mim foi uma novidade, né? A gente não esperava, né? Foi uma prova bastante difícil, né? Mas fico contente, né? Espero que a gente vá bem nas próximas provas também. Parabéns então, Nelson. E chegamos no momento mais tenso do nosso programa. É hora de eliminação. Na semana passada, uma mulher saiu do jogo. Dessa vez, é um homem que vai deixar a competição. Ele é o mais quietinho dos participantes. Foi muito bem na primeira prova, na verdade, entre os melhores pontuados. Porém, nessa, acabou não indo muito bem e assim é o jogo. O eliminado de hoje é o Vinícius de Melo, dono da Eletrisa Brasil em Caçador, nosso representante do Meio Oeste. Vinícius, não queria te dar essa notícia, é muito triste. Quero te ouvir. Qual é o sentimento agora? O sentimento é de gratidão, né? A gratidão por participar, fazer parte da segunda edição, né? Por representar a cidade até aqui, até nesse episódio, né? Então, é gratidão, né? Faz parte do jogo, a eliminação. Então, é isso daí. E quem vai falar com você agora é o Spyros Diamantaras, assessor de comunicação e marketing do Sebrae. Spyros, qual a mensagem, então, que você deixa aí para o Vinícius? Eu acho que antes de falar com o Vinícius, eu queria só chamar a atenção, não só para os empresários aqui participantes, mas para os empresários que nos escutam, dessa oscilação, né, no desempenho de cada um dos empresários, né? Um que foi muito bem numa determinada prova, num outro tema já não vai muito bem. É assim no mundo dos negócios, né? E por isso que o Sebrae tem aí à sua disposição toda uma série de soluções nas principais áreas de gestão da empresa. Ou seja, você tem uma competência, né? Eu tenho várias competências, mas tendo ferramentas adequadas, com certeza o desempenho da sua empresa vai ser muito melhor. Então, diante desse nosso jogo, né? Nada mais é do que um jogo, mas que acaba representando a realidade do mundo dos negócios, fica aqui o recado para quem nos assiste, né? Os empresários que nos assistem. E em relação ao Vinícius, né? O Vinícius sabe muito bem, ele tem uma trajetória aí de 6 anos no mercado, obviamente um grande empreendedor, uma pessoa que é referência no seu mercado lá em Caçador, só tem a desejar ainda mais sucesso. Mas conta com o Sebrae, a gente tem a nossa unidade aí em Caçador, também em Joaçaba, perto de ti. A gente vai estar sempre à disposição para poder te ajudar a acelerar ainda mais o seu negócio. Forte abraço, amigo. E o nosso terceiro episódio fica por aqui. Obrigado por acompanhar com a gente esse super desafio. E que tal testar suas habilidades em gestão de negócios? No QR Code que aparece aí na sua tela, você pode fazer essa prova e a do episódio passado. Boa sorte! Até sábado!